Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. Nos dias 25 e 26 de junho, eu vou estar em São Paulo curtindo o Universo TOTUS, um baita evento de tecnologia e negócios. E para dar aquela pilha em você para ir também, para você continuar firme e forte aí no seu aprendizado contínuo, pega o código promocional Henrique Porman e leva 50% de desconto no teu ingresso. É 50, cara, 50% de desconto. Não perde essa, meu jovem. Eu deixo o código e o link para você saber mais aqui na descrição do post. E um grande abraço pro Giovanni Santana, que começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. O Giovanni já foi adicionado ao nosso grupo fechado no Facebook e já foi também cadastrado no site do Aparelho Elétrico. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores e também ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo e ter também outras regalias que só os apoiadores têm, faz o teu apoio em aparelhoelétrico.com/Seja da Liga, aparelhoelétrico.com/Seja da Liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. Sorriso no rosto, unicórnios e arco-íris. Eu quero, eu posso, eu consigo. Querer é poder. Querer é poder. Fogo, mas... força e fé. O pessimismo também é um pouco saudável, porque aí às vezes você chega num ponto que o excesso de otimismo vai virar uma romantização do sofrimento. Então tá, pessoal, apresentando a mesa dessa edição do podcast do site Aparelho Elétrico, da newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, a designer de marcas Dani Lima. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Henrique? Olá, pessoal, bom estar de volta por aqui. A jornalista especialista em processos e produtos criativos, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Dani? Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre o papel do otimismo na vida do microempreendedor criativo. Ser otimista é uma habilidade indispensável no ferramental dos microempreendedores, principalmente se você está se arriscando em um projeto inovador, onde poucos têm a mesma visão que você. Mas se manter confiante diante dos reveses do dia a dia não é nada fácil. É preciso muita força de vontade e determinação. Inclusive, nos períodos mais turbulentos, isso pode se tornar um exercício diário. Mas e quando falta o otimismo? A gente faz o quê? É possível evocar ele de alguma forma? E o otimismo, quando em excesso, pode representar um risco para um projeto? A gente vai em busca dessas e outras respostas no episódio de hoje. Dani Lima, tu acha que esse episódio vai ser muito ou pouco escutado, Dani Lima? Em outras palavras, qual a sua dose de otimismo, Dani? Você é otimista ou você não é otimista, Dani Lima? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu me vendo como otimista, digamos assim. Eu sou otimista em vários aspectos, mas quem me conhece na minha vida super particular não diria isso de mim, não. Eu sou bem reclamona. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes pra frente. Eu vou dar um chute otimista e vou dizer que o episódio vai ser bem escutado. Agora, eu preciso dividir, então, já que você já perguntou assim, uma palestra que eu vi, um vídeo que eu vi sobre otimismo, a pesquisadora dizendo como a gente é otimista por hábito, que normalmente a gente chuta pra cima, quando a gente tem que dar um chute, tipo você me perguntou, quando a gente chuta pra cima, a probabilidade de alguma coisa boa acontecer, normalmente a gente chuta pro alto. Então, ela dá um exemplo que a taxa de divórcio dos Estados Unidos é 40%. 40% dos casais que se casam acabam se divorciando. Mas se você perguntar pra qualquer casal que estiver se casando, qual é a chance dele se divorciar, ele fala 0%. Quer dizer, a gente, naturalmente, a gente já vem imbuído de uma dose de otimismo. Eu acho que pra sobreviver, né? Sim. É curioso, né? É curioso. Engraçado que tu falou reclamona, né? Eu também me considero otimista, mas eu reclamo pra caralho também. Não sei. O cara que reclama, ele não pode ser otimista, então? Não, pois é, não é verdade. Acho que não é verdade o cara que reclama otimista. Eu acho que reclamar é uma válvula de escape, né? Porque não dá pra ser poliana sorrindo 100% o tempo todo, né, gente? As coisas não dão certo o tempo todo, as coisas não são legais o tempo todo. Mas eu acho que uma pessoa reclamona acaba não projetando essa ideia de otimismo. Então, assim, as pessoas que convivem comigo na intimidade, eu não sei se elas me chamariam de otimista, porque tem fases, então, em que a coisa é meio difícil, eu fico muito reclamona. Sei lá, se perguntar pro Marcelo, você acha que
é otimista? Ele fala, não, eu vim reclamando, cara. Mas eu concordo, eu não acho que só porque a pessoa reclama, ela não é otimista, né? Eu acho que o otimismo vem de um outro lugar, assim, vem de uma perspectiva de acreditar que algo pode ser diferente ou melhor. E reclamar até faz parte disso, né? Se a gente tá reclamando é porque a gente tá reconhecendo que alguma coisa tá ruim. O próximo passo é, tipo assim, tudo bem, então tá ruim, o que a gente faz pra melhorar, né? Eu lembrei agora, tu falou, tem aquela questão do, como é que é aqueles passos pra tu superar um problema? O primeiro é que tu nega, né? Eu não sei a teoria direito disso, eu sei que eu pego de canto de ouvido, às vezes as pessoas falando. Primeiro tu nega, depois tu reconhece que aquilo existe, e aí tu supera, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, as etapas. Né? São os estágios do luto. Ah, luto? São 5. Essa é negação, eu não lembro qual que é o segundo, o terceiro é barganha. Negação, raiva. Raiva, barganha... Depressão e aceitação. Depressão e aceitação, isso. Caraca. Eu não sabia que isso estava associado a luto. Achei que era, tipo, problemas no geral, assim. Era negação que tu nega que o negócio... Não, eu não tô com esse problema. Esse problema não existe na minha vida. Aí tu nem pensa, tu desvia dele o tempo inteiro. Aí depois lá pelas tantas, não, peraí. Talvez esse problema exista. Então tu começa tu reconhece que ele existe. E aí a partir do momento que tu reconhece que aquilo é um problema, tu supera ele depois, né? Daí tu vai buscar o que tu precisa fazer pra superar aquele problema. Não sei se isso aí não tá na questão dos alcoólicos anônimos, alguma coisa do processo de cura ali, da teoria também, não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia que estava associado a luto, que tinha alguma coisa do luto também. Em psicologia eles chamam isso, os estágios do luto, são esses 5 estágios, mas luto não precisa ser necessariamente que alguém morreu, que você perdeu algum da sua vida, né? Um luto pode ser por qualquer perda que você tenha, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma ideia, se você é empreendedor, você investir numa ideia que não deu certo, pode te trazer um luto, né? E é engraçado, eu nunca li muito sobre isso, vi um pouco, porque eu acho curioso, mas é engraçado você perceber, às vezes, quando acontece alguma coisa, você passando por essas fases, assim. Realmente, toda vez que você recebe uma notícia ruim ou algo ruim acontece, a sua primeira reação realmente é negar. Não é tão ruim. Não foi assim. Não, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem. Minha mãe morreu, mas vai ficar assim. Depois você fica pé da vida, depois você fica com raiva mesmo. Sente raiva daquilo que tá acontecendo. Ou às vezes raiva da pessoa, raiva de alguém. Aí você começa a barganhar, depois você começa a barganhar. Não, tudo bem, isso aconteceu, mas também aí eu posso resolver assim, de repente vai ser melhor. Aí você entra na mó deprê, depois você barganhar, e não dá pra barganhar, porque não tem jeito, não tem solução aquilo. Você entra na maior deprê, aí você consegue começar a aceitar aquilo que aconteceu. Isso é estudado pela psicologia, eu acho, mas eu não sei a fundo de como é que isso não, só sei que existem essas fases. Eu acho que elas são, é legal a gente falar nisso, porque elas são muito importantes, porque parece que a gente tá falando do oposto do otimismo, e eu acho que meio que não é, porque não há como você ser otimista o tempo todo. Isso não é possível, não é humanamente possível. Então, a minha newsletter chama Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. Eu chamo as pessoas que assinam de Olá, otimistas incuráveis! Ou seja, o tom que eu uso é sempre um tom de otimismo. E eu lembro quando a minha mãe morreu ano retrasado, eu fiz uma carta e eu escrevi, não entrei em detalhes, a ideia não é ser algo pessoal assim, mas eu, tipo assim, olha, eu preciso de um tempo para poder voltar a ver coisa de um viés otimista. Não tenho como fazer isso agora. Não dá pra mim. Não posso fazer isso agora, né? Eu vou precisar de um tempinho aí, parar, respirar, deixar passar um pouco pra poder voltar pra isso. Eu acho importante pensar nisso, que a gente vê muito no Instagram, muito coach, muita coisa assim, sempre falando, você tem que ser positivo, você tem que ter força de vontade, você tem que achar seu propósito, você tem que isso. E assim, é bacana você estimular pensamentos positivos, porque eles realmente ajudam, né? Se você tá pensando em coisas boas, e sendo produtivo, tentando achar novas ideias, isso realmente é bacana pra você progredir. Não dá pra acreditar que você vai conseguir fazer isso o tempo todo. Vai ter dia que a gente acorda do lado errado da cama, tem dia que alguma coisa dá errado. E você tem que aceitar isso também, que, cara, hoje eu não tô legal, hoje não tô otimista. Aqui olhando e falando, vai dar tudo errado. Hoje eu estou assim. O que não dá é você se manter só nesse lugar, né? É você respirar, tipo assim, tudo bem, passou. Vamos ver se dá pra salvar alguma coisa disso aqui. Vamos tentar ir pra um outro lugar, pra um outro estágio e vamos ver se pode sair alguma coisa legal daqui. Eu acho que é que nem, tu tá numa situação de luto ali, as pessoas, que nem tu tava falando, não, tu tem que ser positivo, tu tem que ser uma pessoa pra cima. Mas, cara, tu passou por uma situação trágica, né? Uma situação bem difícil. Eu acho que faz parte tu curtir o luto também. Curtir talvez seja uma coisa que não passe exatamente uma palavra que não passe exatamente a mensagem, mas tu tem que se permitir absorver aquele momento, pra tu conseguir curar isso direito dentro de ti, né? Que nem às vezes as pessoas terminam relacionamentos e tal, e já colam um relacionamento no outro, tu nem pra pensar no que aconteceu. Não tô também julgando,
cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu particularmente acho importante tu parar pra pensar por que esse relacionamento se encerrou aqui. O que aconteceu? Tá claro por que as coisas aconteceram? Porque às vezes as pessoas já fazem aquela brincadeira de engatar um cigarro no outro, né? Ah, tá, esse aqui acabou já sendo outro e vamos embora. E não pensa muito no que aconteceu. E aí daqui a pouco tu tá num relacionamento, tá trazendo problemas anteriores pro relacionamento novo. Então essa fase do luto que a gente tava falando há pouco, aí eu acho que ela é importante também. Não é só tu ser um positivo a qualquer custo, né? Não, cara, não, tem que ser positivo. Mas peraí, cara, daqui a pouco tu tá deixando de amarrar alguns nós, de curar algumas feridas. Cura as feridas, só que também não fica ali. Tem gente que também entra nesse processo de luto e eu acho que também acontece uma coisa ali que a pessoa também se vê envolvida de uma maneira que ela não quer mais sair daquele luto, né? Também tem isso, né? Então eu acho que uma dosagem certa do luto, ela é positiva. Ela é essencial, digamos assim. Aí depois tu começa lentamente a sair desse processo e voltar pra tua frequência correta ali do teu dia a dia, né? Eu acho importante frisar isso aí. Quero entender quem é a Giovana na fila do pão. Ali é otimista ou é pessimista, Giovana? Eu diria que eu tenho um otimismo mais nihilista, assim. Ah, olha aí, mais centrado na tipo, realidade, eu tô assim. aqui, o mundo é uma merda, mas vamos tentar fazer alguma coisa boa. Mas isso eu considero isso já positivo, otimista pra caralho já, isso daí. Eu também. Tem outro tipo de otimismo? Tem aquele otimismo não sei bobo. Se tem outro tipo, mas... Tem o otimismo bobo, né, Giovana? Acho que é isso que tá querendo dizer. Tem aquele otimismo... Não, as coisas vão melhorar. Não, mudou o presidente, mas as coisas vão melhorar. Será, velho? Tudo tá indicando pra que não vai melhorar, né? Então, né... Não, achar por achar não é... vai melhorar porque eu acho que vai melhorar. Tipo assim. Cadê os números? Não. Cadê os indicadores? Então, eu acho que o otimismo, ele é muito válido dentro da realidade, né? Tipo, se for uma ilusão, é mais atrapalha do que ajuda, né? Tipo, mudou o presidente, vamos analisar friamente se vai melhorar mesmo. Vamos esperar os resultados, exatamente. Eu costumo dizer que não existe otimismo sem ação. Porque se você fica só nessa, assim, vai melhorar, não, vai ficar melhor, isso vai ser melhor, só falando, só esperando, cara, não vai mudar. Vai mudar como? Por mágica? Por combustão? Autocombustão? Você precisa ter o otimismo e você precisa agir na direção daquele otimismo, na direção daquela visão otimista. Não adianta você ficar só parado. Até no final do ano passado, a última carta que eu mandei até tudo bem, era um texto que eu explicava o que era otimismo pra mim. E nela eu sou um cara que chama-se... Como é que é o nome dele mesmo? Alex Steffen. Que essa coisa do otimismo, pra mim, apareceu depois que eu li um texto dele. Basicamente, ele diz que o otimismo é um ato de rebeldia. O otimista é aquele cara que tá lutando contra o sistema, é o cara que tá contrário ao sistema, digamos assim, entre aspas, de muitas aspas aí, porque é o cara que não aceita que aquilo é daquele jeito. Porque o que a gente ouve muitas vezes, a pessoa fala, é assim mesmo, sempre foi assim. E assim, você precisa de muitas coisas para poder modificar, para poder mudar o mundo, para poder melhorar o mundo, para poder modificar qualquer coisa que seja. Só que a primeira coisa, o primeiro passo essencial é você acreditar que aquilo pode ser modificado. Se você não acredita que aquilo pode ser de outro jeito, você nunca vai fazer nada. Então, para mim, é desse lugar que vem o otimismo, a crença de que alguma coisa pode ser diferente, pode ser melhor, pode ser feita de outro jeito, né? E aí, dessa crença, aí você parte para alguma ação, né? Não adianta só acreditar, você parte para alguma ação. Tá, e aí, como é que a gente faz? E aí eu vejo o otimismo muito desse jeito, não é só frases positivas, sorriso no rosto, unicórnios e arco-íris. Eu quero, eu posso, eu consigo. Como é querer é poder. Querer é poder. Né? Foco, força e fé. Foco, força e fé. Mas, Dani, então... Tudo isso é legal, mas... Então, tu acha que todo otimista, ele é um inconformista, na sua essência? De uma certa forma, sim. Ele não acredita nesse papo de que é assim mesmo, sempre foi assim. Não. Mesmo que, por acaso, sempre foi assim, se não tá bom, por que vai continuar assim? Né? Tudo bem, sempre foi assim, gente. Tudo bem, topei. Concordei com o argumento de vocês. Sempre foi assim. Tá bom. Se não tá bom, por que vai continuar assim? Pode ser diferente. Então, eu acho que sim. E aí que eu faço o link com a coisa do reclamona lá, né? Que você falou, mas se a pessoa reclamou, não pode ser otimista? Sim, pode. Pode, é claro que pode. Porque ela pode estar reclamando de algo que ela vê que não tá legal. Só que ela tem que dar o passo pra proposta positiva, né? Eu acho também uma coisa essencial do otimismo é que você tá sempre propondo algo positivo. Você pode reclamar, você pode achar ruim, você pode estar numa também, o mundo tá uma merda, mas você tem que ter uma
proposta positiva do que pode ser diferente amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, todo otimista começa com um período de pessimismo, porque quando tu tá reclamando, tá sendo pessimista em relação àquilo, né? Tu tá identificando um problema. Porque eu acho que... Eu vi o Karnal falando isso, se eu não me engano, num vídeo do YouTube, que, tipo assim, o pessimista, ele é aquele cara que reclama, e ele nunca traz uma solução. O otimista, de certo, reclama e traz a solução, né? Tipo, não, olha, cara, tem esse problema aqui, mas no momento que a gente identifica esse problema, a gente parte pra uma segunda etapa, que é como é que a gente resolve esse problema, né, Giovana? Como é que é ter um mindset orientado a soluções, que nem o nosso amigo Bill McFarlane. Billy McFarlane. Então acho que pra quem é empreendedor criativo, principalmente, o otimismo é, tipo, necessário, né? Essencial. Como que você vai criar uma coisa que supostamente solucionaria um problema ou acrescentaria alguma coisa na vida das pessoas sem pensar que aquilo que você consegue fazer ou que vai ser realmente gerar alguma coisa positiva, né? Não tem como. Mas aí é essa questão, né? Você tem que pensar em criar uma solução, em propor uma solução, mas eu acho que também é importante reconhecer quando você não dá conta ou quando aquilo tá fora do seu alcance, né? Como é o caso lá do Fire Festival que a gente falou no episódio passado. Daí o otimismo já vira uma coisa irresponsável, né? Um otimismo daquela maneira, né? Não, vai dar tudo certo. Não, traz as pessoas, traz o buffet, traz não sei o quê, traz comida, traz mais gente pra trabalhar, dinheiro. Não, dinheiro a gente consegue depois, a gente resolve. Isso aí já começa a puxar pra um lado inconsequente da coisa, né? Sim, se você for pensar que o otimismo por si só resolve, né? Vira aquela bagunça que virou lá, porque aí não tinha organização, não tinha estratégia, não tinha planejamento nenhum, e aí ele queria tirar dali um festival que supostamente iria revolucionar a década ou século, sei lá, né? Mas como que você faz uma coisa daquele tamanho só com otimismo? Não faz, né? Só com pensamento positivo, né? Tipo assim, eu tô pensando positivo aqui, que hoje vai aparecer 70 mil reais na minha conta e eu vou dar conta de pagar. Gente, não, né? Eu não vejo o otimismo como uma coisa totalmente descolada da realidade. Até como eu falei, eu acho que ele parte da visão da realidade. A realidade é assim, eu quero que ela seja melhor. Ela tem que estar, de uma certa forma, colada ali na realidade. Então, por isso que eu não chamaria de otimismo, mas aí é a forma que eu vejo, claro. É algo desse tipo. Pra mim é isso, é só pensamento positivo, ou malandragem, ou irresponsabilidade, sei lá. Você quer fazer algo desse tamanho, você não se prepara, você não observa os pequenos problemas, você não busca ajuda ou experiência de alguém pra você realizar aquilo, é claro que não vai dar certo, né? Agora, eu não sei, talvez seja até o grande perigo, seja uma mistura muito grande de otimismo com ousadia, né? Ele não queria fazer um festival de música, ele queria fazer um festival de música que é revolucionário há década, tipo, não podia ser qualquer coisa, né? A ambição era tremenda. Ia ser maneiro e tal. Fica uma coisa meio desproporcional, assim, né? Tudo bem, você quer fazer isso, mas você tá partindo da onde? De qual a ideia e tal? Que eu acho uma coisa que é importante pro otimismo, que aí ajuda também a gente a voltar pro campo do otimismo quando as coisas ficam muito difíceis, é a gente entender de onde é que a gente tá vindo e onde a gente quer chegar, né? Que aí, pegando as palavras da moda, mas eu acho que de uma forma um pouco mais densa, né? Não superficial. Assim, de onde você tá vindo, quais são os seus valores, qual é o propósito que você quer cumprir, qual é o caminho que você quer seguir, então qual é a visão que você tem pro seu projeto, pra sua vida, pra sociedade, qual é a visão que você tem e como é que você vai chegar lá. Esse cara, sei lá, acho que ele não teve nenhuma das três. Ou ele não ligou, né? Ou ele tinha e não tava nem aí, não sei. É uma coisa que me vem à cabeça muito assim, a diferença do otimismo ou de alguma outra coisa mais, uma crença no impossível, digamos assim, né? Porque, que nem tu falou aí, ele teria que ter um processo pra atingir essa meta dele, né? Então, se tu vê o processo, pra mim é mais ou menos assim, otimismo é isso, assim, não, eu tô otimista porque eu tô vendo que pra eu atravessar esse rio aqui, eu preciso pular naquela pedra lá e depois eu tô do outro lado do rio. Isso é otimismo, porque eu tô vendo a pedra ali. E aí tem uma outra coisa que parece que as pessoas sentem, que talvez seja otimismo isso pras outras pessoas, que é assim, não tem pedra nenhuma ali, tem o rio que eu preciso atravessar. Eu vou me atirar aqui e de alguma maneira eu vou sair do outro lado do rio. Entende a diferenciação que eu tô fazendo? Como é que é pra vocês? Entendi. O otimismo é quando vocês não veem um caminho, mas acreditam que aquilo vai dar certo, ou o otimismo é quando não, tu tá vendo um caminho, e é por ali que tu tem que ir. Mas claro, tu sabe que não vai ser fácil, mas tu tá vendo um caminhozinho. Pra mim o que você descreveu foi fé. Eu não queria usar muito essa palavra porque talvez seja linkado muito com religião, né? Mas o otimismo e fé são coisas bem semelhantes, né? Tirando o aspecto religioso, porque é muito
sei se é mas tirando, a fé é você acreditar em algo que você não pode ver. E pra mim, o otimismo, acho que não necessariamente você precisa ver um caminho, mas você precisa sentir que você pode construir o caminho. Tipo assim, eu tô vendo a pedra, ou eu tô vendo aquela árvore lá, que de repente eu faço uma ponte, sabe? Acho que eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que realmente tem eu estou enxergando uma forma. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei direito como é que eu faço pra chegar lá, não tenho certeza de como é que eu construo, mas eu estou vendo uma possibilidade de construir alguma coisa, de fazer um caminho. Eu acho que é muito por aí. E é isso que te motiva a fazer a coisa, né? Porque pra que você vai investir seu tempo ali, sua energia, se você não acha que vai dar em alguma coisa? Claro, exatamente. Mas tem gente que quer que dê em alguma coisa, mas não sabe se é possível, sabe? Aí que entra a fé na coisa, né? Tipo, olha, eu quero que isso aqui aconteça, mas eu não tô vendo como acontecer, mas eu vou dar um start no processo aqui e tenho a esperança de que o caminho se desenvolva na minha frente, né? Ou que eu abra o caminho ali, né? O meu ponto é mais ou menos esse, assim, por exemplo, que nem no caso do Billy, né? Do Fire Festival. O quanto ele via que aquilo era possível ser feito e o quanto ele tava forçando de fato a barra ali pra que as pessoas acreditassem no impossível, né? Eu acho que a gente pode entrar naquele papo também de como as falhas, as nossas derrotas também são importantes pra gente. E a gente tá falando desse cara e a gente sabe que a gente leu e tal, sabe o que realmente aconteceu na cabeça dele lá, né, sei lá. Mas eu acho que essa fé e essa coisa, eu quero fazer isso acontecer mesmo não sabendo quando, eu acho que também tem importância, também tem um papel quando você quer fazer algo muito legal, porque tem objetivos mais grandiosos do que um festival de música que vai revolucionar a década, por mais legal que seja. Mas, por exemplo, erradicar a catapora no mundo. Assim, cara, milhões de crianças morrendo de catapora. E aí? Vamos erradicar. Algum otimista disse, não, vamos erradicar essa doença porque é possível. Eu acho que é possível. Então, eu acho que ele consegue ter as duas coisas. Tanto ele entende que existem ferramentas que podem tornar isso possível, ou seja, ele entende o processo de como é que a catapora se espalha, onde é que tá acontecendo, tal. Ele entende isso. E tanto, por outro lado, ele tem lá uma fé e uma crença, tipo assim, não, um dia vai existir um mundo em que as crianças não morrem de catapora. Então, eu acho que tem as duas coisas juntas, né? Todo pesquisador é um otimista, então. Não sei se todo pesquisador é um... Tem que ser, né? Porque ele tem um problema... Principalmente na área da saúde, que demora, tipo, anos e anos pra chegar no final. Se não for otimista, como que chega no final da pesquisa? Você não viu, acho que foi de Pernambuco, uma federal, acho que foi Pernambuco, gente, não sei se vou lembrar direito. A pesquisa deles levou 12 anos, aí deu numa pomada lá, que tá sendo patenteada, super legal, mas 12 anos de pesquisa pra dar resultado, gente. 12 anos de otimista. E você tem que ser muito otimista, porque quando você entra na pesquisa, se você tá fazendo uma pesquisa científica séria, você realmente não tem certeza do resultado, e o resultado pode dar negativo, e você, como cientista sério que você não vai mascarar o resultado, você não vai fingir que deu certo, você vai ter que olhar pra sua pesquisa e falar, aquela hipótese que eu formulei, ela não deu certo, e você vai ter que deixar ela pra trás e continuar pra outra hipótese. Então, realmente, precisa de muito, muito otimista e muito otimismo, muita resiliência pra seguir nesse campo, né? Mas ele sempre tem uma hipótese, então, né? Sempre tem uma hipótese, né? Tu começa por algum lugar. Eu acredito que por ali pode ter uma saída porque eu tô procurando. Sei lá, ficar sozinho no escuro que não... necessariamente você tem que ter uma hipótese, mas uma hipótese é um achismo, né? Uma coisa que você acha que vai acontecer. Então ela pode ser refutada ou confirmada. Sim. Mas tu tem que ter uma hipótese, né? Que é algum início, né? Um indício de onde tu deve seguir, né? E também tu já vai atrás. Se tu tem uma hipótese, tu já sabe, tu já tem uma ação junto, né? Tu vai atrás daquela hipótese pra resolver ela. Aí, deu errado. Tudo bem. Vai pra próxima hipótese, né? Descobre uma próxima hipótese. Exatamente. Acho que você arrumou uma boa analogia aí do processo científico com otimismo. É isso mesmo. Você formula uma hipótese, você busca respostas, vai dar certo, não deu certo, você vai para outra hipótese, né? E assim vai até você conseguir um resultado bacana. É isso, né? Exatamente. E vocês se sentem, às vezes, mal-humorados, assim, tipo, pessimistas? Por exemplo, eu vejo, assim, que às vezes eu tô muito pessimista, sabe? Eu, no geral, acho que eu sou um cara, apesar de reclamar, como a gente tava falando no início, de reclamar muito das coisas, eu acredito que as coisas estão sempre prosperando, né? Por mais difícil que seja, né? E, assim, volta e meia me baixa um pessimismo além do normal, assim, eu tô reclamando além do normal, tô achando que as coisas não vão dar certo e tal. E é curioso, assim, porque isso geralmente acontece depois de uma grande bateria de trabalho, assim, nossa, trabalhei pra caralho essa semana, trabalhei muito esse mês e tô cansado, assim, cara, não tô mais vendo a luz no fim do túnel, assim, tá difícil, sabe? Será que eu tenho que dar uma guinada? O que será que eu tenho que mudar, sabe? Será que eu procuro um emprego, sabe? E aí, assim, cara, eu durmo, chega o final de semana, eu deixo o trabalho de lado, durmo, descanso, vejo
vejo um Netflix legal, saio com a minha namorada, passeio com o meu cachorro. Segunda-feira eu volto otimista pra caramba, sabe? Eu não sei se vocês têm, isso é uma característica muito particular minha, isso acontece com outras pessoas também, assim, porque eu vejo que às vezes a gente tá, porque eu acho perigoso isso, eu tô trazendo isso por papo porque eu acho perigoso. Às vezes a gente pode tomar uma decisão muito importante na nossa carreira, muito importante no nosso trabalho, muito importante no nosso projeto, e daqui a pouco o que a gente só precisa é de algumas noites de sono. A gente precisa descansar, cara, só descansa. Tá tudo muito difícil, cara, então para, dá um jeito de parar e descansa, sabe? Nem que seja no final de semana, se tu puder, né? Se for um privilegiado e puder fazer isso, né? Lembrando sempre da consciência social que nem todo mundo tem esse privilégio. Mas se tu puder fazer, cara, descansa e vê se esse pessimismo continua, né? Se ele perdura. Aí talvez, de fato, tenha que tomar alguma atitude e tal. Mas eu acho que descansar pode ser uma boa maneira pra te reenergizar e se tornar mais otimista. Eu acho que o pessimismo faz um pouco parte do ciclo, assim, do otimismo, né? Não dá pra você ser otimista sempre. Eu gosto muito de uma reflexão que tem naquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tipo, tem alguns problemas no livro, na abordagem e tal, mas uma coisa que eu gostei é que ele fala assim, a nossa vida ela é feita de problemas. Então, assim, o que você tem que fazer é achar os problemas que você gosta de resolver. Porque quando chega, tipo assim, você resolve um problema, vai chegar outro, e vai chegar outro, e vai chegar outro. Então, a gente tá fadado a ser pessimista em algum momento ou outro, eu acho, assim. Não dá pra você levar tudo no otimismo. E às vezes as coisas ruins acontecem todas de uma vez, né? Então, eu acho que se permitir ter esse pessimismo também é um pouco saudável, porque aí às vezes você chega num ponto que o excesso de otimismo vai virar uma romantização do sofrimento. E eu acho que uma coisa legal que o Henrique falou também de descanso é porque eu acho que é uma coisa um pouco cíclica, mas é assim, o pessimismo ele também te tira energia, né? Se você tá lendo notícia ruim e o cliente não aprovou o trabalho e o pagamento atrasou e o contador te mandou um imposto surpresa que você tem que pagar, aquilo te drena a energia de um jeito que realmente você tem que parar e respira, vamos lá. E aí, como a Carol falou bem, eu também acho, eu li esse livro, eu não gostei, achei meio, sei lá, não curti muito, mas essa parte realmente que ele fala no livro é muito bacana, tipo assim, cara, encontra os problemas que você gosta de resolver, porque realmente, por esse ponto, a vida é uma sequência de problemas, até se a gente pensar na nossa vida lá atrás, né, a gente acorda, problema, tô com fome, tá, comi. Agora, problema, preciso de abrigo, tá quente, procura uma sombra, problema, tem um bicho lá fora, é assim, é sempre alguma coisa que você precisa resolver pra sobreviver. Então, a gente precisa dessa energia pra continuar sobrevivendo, né? A gente hoje transferiu isso pro trabalho, pra projetos criativos, pra empreendedorismo, mas a gente precisa dessa energia que move a gente, eu acho que vem desse otimismo de você continuar respirando, continuar vivo, tá participando. Se você tá na vida, é melhor você viver, porque senão, né, tá desperdiçando uma bela de uma chance. E até quando não tem problema, né? Tipo, tu tá uma semana, tá tudo calmo, tudo dando certo. Não, pera aí, cara, tem algum problema aqui. Isso não pode estar certo. A Brené Brown fala disso naquele coisa do... ela fala no livro, né? Do negócio Netflix dela. É muito legal. Eu não vi como a aquele gente. ainda. Não, e ela fala, e isso faz parte dos estudos dela, ela fala, e como a gente, quando a gente tá feliz, como a gente tem pavor de felicidade. Porque se a gente fica feliz, instantaneamente vem um pensamento ruim na cabeça. Tipo, o exemplo que ela dá é uma criança, uma mãe olhando pro filho, dormindo, pensando, nossa, como que eu posso amar um ser humano tanto assim? Aí logo vem o pensamento, tipo assim, nossa, se ele fica doente, se ele morre, se acontece... Começa a esperar uma coisa ruim, né? Tá tudo bem, já começa a esperar uma coisa ruim. A gente tem muito medo de se sentir feliz. Eu acho que a gente tem medo de se sentir feliz porque aquilo é tão bom que realmente, imediatamente dá um medo de perder aquilo. Aí você tem medo de perder, aí você começa a pensar nas coisas ruins, né? Começa a te preparar pra não ser pego de surpresa, né? Exatamente. E aí eu acho que tem uma questão do tempo do otimismo também, que eu acho que ele tem que existir em dois tempos. Ele tem que existir no momento, porque você tem que ser otimista agora. Você precisa ser otimista com o que você tem na mão agora, né? E aí faz parte do que ela fala, o que ela viu que as pessoas que não fazem essa coisa do pensamento ruim, né? O que elas faziam diferente? Elas agradeciam o que elas têm. Eu estou grato pelo que eu tenho agora. Neste momento, meu filho está saudável, dormindo, lindo, eu amo ele demais, eu estou grato por isso agora. Amanhã é outra história. Então, o otimismo também, tipo assim, eu estou otimista agora, né? Mas eu acho que você precisa de uma visão a longo prazo também, para manter o otimismo. Porque, às vezes, as pessoas entram num discurso tipo, não, o mundo nunca foi tão violento, ou o mundo nunca foi tão terrível. E, na verdade, se você pegar um período de tempo mais longo, não, na verdade, a gente está vivendo a era mais próspera da humanidade, assim. A gente
gente tem muito menos gente morrendo de fome, a gente tem muito menos doenças assombrando a gente, sabe? A gente tem muito menos problemas. Tá perfeito? Não tá. Se eu olhar ao longo do tempo, o mundo tá melhor. E eu acho que isso também ajuda essa visão mais longa de tempo, ajuda a gente a ter uma perspectiva otimista também, de olhar para as chances, as oportunidades que meus pais tiveram e as oportunidades que eu tive, e as oportunidades que meus filhos poderão ter. Ver uma coisa além do nosso span de vida, né? Nosso momento ali, daquele 2, 3 anos. O Sapiens falava muito isso, né? Lá o Yuval Harari falava que o mundo embora a gente tenha uma sensação de que as coisas estão piorando, na verdade o mundo tá melhorando, né? De certa maneira a gente tá evoluindo, né? Mas ao mesmo tempo é curioso, porque como a gente evolui em termos de conhecimento circulando pelo mundo inteiro, né? Com globalismo, com internet, tudo, mas ainda assim tem pontos ali que parece que são correntes de pensamento tão retrógradas que estão voltando. Então, não tem como a gente não se sentir pessimista vendo essas coisas. Meu Deus, isso aí é uma coisa do século passado, como é que tá voltando agora? Não faz sentido, estava morto, enterrado, né? Não tava, né? Tá voltando. Então, é difícil manter o otimismo perante essas coisas, né? Mas também não quero soar pessimista, ouvintes. A gente tem que manter o otimismo. Mas sabe, eu comentei a coisa da catapora exatamente porque eu vi uma palestra de acho que ele não era médico, mas ele foi envolvido no projeto de erradicação da catapora no mundo. E aí ele fala uma coisa muito interessante, uma expressão em inglês, que é the realm of the last inch, que é tipo assim, como se fosse a última milha, o último passo. E aí ele conta de como eles estavam quase erradicando a catapora, eles estavam lá, assim, cara, tem poucos casos, agora a gente tá quase erradicando. Aí uma fábrica lá abriu, chamou um monte de gente para trabalhar na fábrica, e nessa cidade da fábrica tinha casos de catapora. Os trabalhadores todos pegaram catapora, voltaram para suas casas, que estavam doentes, e espalharam catapora pelo mundo de novo. E nesse momento, um cara desse, você olha, né? Primeiro pensamento fala, cara, não dá, não posso fazer tudo de novo. Gente, eu já tinha quase erradicado a catapora. E agora tá todo mundo catapora de novo, não dá. Mas aí ele fala que, na verdade, é exatamente nesse momento e que você tem que continuar e manter o seu esforço, porque é só mais aquele pouquinho, você já seguiu todo aquele caminho, todos aqueles quilômetros incontáveis de trabalho, você já fez aquilo, então você tem que continuar, porque agora só falta aquele pouquinho, que se você pensar na maratona, a maratona não tem 42 quilômetros exatos, ela tem 42, blá, 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 não sei quantos são. E eu sempre pensei isso, falei, gente, ainda bem que eu descobri que a maratona não tem 42 quilômetros exatos, porque um dia que eu corri uma maratona, se eu chegasse no 42 quilômetros e eu descobrisse que tem mais 150 metros, cara, como assim, meu amigo? Eu corri 42 quilômetros, você quer que eu corra mais 150 metros? Não dá. Tem que correr sempre 43 no treino, então. Pois é. Mas esses 150 metros é exatamente isso. Você já correu 42 quilômetros, cara, termina isso aqui. É esse pedacinho só que você precisa para chegar no seu grande objetivo. Né? E eu acho que isso que essas coisas retrógradas, elas retornam. As pessoas, elas resistem naturalmente à mudança. Eu acho que é por isso também muitas pessoas ficam desconfortáveis com o otimismo, porque o otimismo, ele também tá lado a lado com a mudança. Né? Você não tem otimismo. Boa. Se tá tudo certo, se tá tudo estável, você não tem por quê. Você vai ser otimista com o quê, né? Tipo assim, não tem nada pra melhorar, não tem nada pra mudar, tá tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Ele anda ali de lado a lado com a mudança. Você vai mudar alguma coisa. Pra melhor? Sim, esperamos que sim, pra melhor. Mas também quer dizer mudança. E as pessoas podem resistir mesmo a mudanças para melhor. A mudança dói nas pessoas, né? Não é todo mundo que é tranquilo. Ah, não, vou ter aqui uma mudança grande na minha rotina, vou precisar sempre botar muita energia nas coisas e tal. Às vezes a pessoa tá confortável na situação que ela tá e ser otimista pra quê? Né? Ah, tá ruim, mas tá administrável. Será que a gente precisa melhorar? Vai que a gente mexe ali e, né? Ah, não, aqui esse pilar da casa tá meio solto. Não, deixa assim. Vai que a gente mexe, a casa cai. Mas antes a Giovana falou uma coisa que eu acho que é bem importante, é legal frisar. Ela falou de romantização do sofrimento. Eu acho que isso às vezes tá muito ligado no empreendedorismo, né? Se não tem sofrimento ali, aquele projeto não tem valor. Às vezes a gente começa muito, trabalhei pra caramba. Eu me pego muito falando isso aqui no podcast. Nossa, eu só falo que eu trabalho muito, né? Tem que parar com esse discurso aí. Porque acaba virando uma romantização. E acaba também uma coisa do tipo assim, se eu não tô me esforçando muito é porque eu tô fazendo pouco. E às vezes a gente se acostuma a trabalhar muito além da conta do que precisa. E aí daqui a pouco a gente já cai naquela questão do workaholismo, trabalho em excesso, já começa depois de um tempo, tem o negócio do burnout também, né, que agora essa semana a gente publicou uma notícia dizendo que a Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout, o esgotamento profissional, como uma doença, de fato, né, que é uma doença aí do meio profissional. Então a gente começa a romantizar o sofrimento, trabalho em excesso, e aí esgota. E aí vem o pessimismo.
E aí tu, né, tá pessimista, significa que tu não tá otimista. E aí que tá o problema, né? Mas é um ponto bem importante esse, Giovana, a questão da romantização do sofrimento aí. Acho que a gente não deve nem romantizar nem o sofrimento e também não romantizar o próprio otimismo, né? Que seria aquela coisa da Poliana, né? Que é um livro muito bacana, eu acho, pra criança e pra adolescente ler. Eu acho que é legal pra elas terem um ponto de vista. Mas que é bem maluco, né? Quebrei a perna, que bom, eu posso ficar aqui lendo. Nossa. É legal, não, tudo bem, ela tirou algo de positivo, ela não tem escolha, né? Ela quebrou a perna, ela tem que ficar na cama, ela tirou algo de positivo, e isso tem uma coisa otimista, né? É o que a gente tava falando desde o começo, né? Você tem que ter o seu tempo também de pensar, tipo assim, cara, que merda, eu quebrei a perna, eu tenho que ficar meses aqui nessa cama, que droga, né? Você tem o direito de se sentir mal. Passa pelos 5 estágios aí também. É o luto. É, exatamente, né? Aí depois da aceitação, você fala, tudo bem, se a situação é essa, vamos ver o que eu tiro de positivo daqui. Eu acho que o otimismo também vem muito disso. Você, mesmo numa situação muito ruim, vão acontecer situações ruins, que não vai ter jeito, que você vai ter que engolir mesmo, mas o que é que você pode tirar de positivo dali? Porque isso eu realmente acredito, você sempre pode tirar alguma coisa de positivo de todas as situações que acontecem com você, por mais ruins que elas sejam. Você pode tirar alguma lição, você pode tirar algum aprendizado, você pode evoluir de alguma forma, você pode tirar um novo ponto de vista, e isso é sempre positivo, isso sempre vai te ajudar. Então isso é bacana, mas não a ponto de sacrificar os seus próprios sentimentos, né? A sua própria sensação ruim, ou se deixar descansar mesmo, como você falou, né? Tipo assim, não, cara, pra mim já deu, isso aqui deu errado, deixa eu descansar um pouquinho, depois eu volto pra isso e eu revejo e eu vejo o que de positivo tem aqui. Aí acho que dá pra gente fazer um paralelo com aquela questão do coaching, né? Também que a gente falou essa semana lá por causa do programa do Gregório do Vivier. Não do processo de coaching em si, mas da cultura, né? Que é baseada na psicologia positiva, que é a noção de que tudo tá sob seu controle, que você pode mudar as coisas de acordo com o seu esforço, ou com a sua vontade e tudo mais. Eu acho que não, eu acho que tem coisa que tá fora do nosso controle e que não tem quantidade de otimismo que resolva. Né? Exatamente. E eu acho que saber reconhecer isso não é uma fraqueza, né, cara? Tipo, tem coisa que tá fora do nosso controle, tem coisa ruim que vai acontecer mesmo, e que você não tem como resolver, você vai simplesmente ter que lidar, e tudo bem, saca? Faz parte da vida, então toca o barco. Eu escrevi isso também naquela carta lá, tipo, cara, vai dar errado. A vida não se importa se a gente é otimista. A vida tá cagando se você fez uma planilha, se você leu uma mensagem positiva no Instagram, se você fez a sua meditação de 15 minutos só falando coisas boas na cabeça. A vida não tá nem aí, ela vai acontecer. E ela não é justa, né? Você pode fazer quantas afirmações você quiser de manhã. Tipo, você pode estar dentro da sua casa dizendo tudo tá lindo lá fora, tudo tá lindo lá fora, tudo é perfeito lá fora. E quando você sair da porta fora, vai estar do jeito que tá. Porque não tem quantidade de pensamento positivo que vá, de fato, mudar a realidade. Ela muda a sua perspectiva sobre a realidade, o que é muito importante também. É muito legal a gente ser capaz de mudar a forma que a gente vê as coisas. Isso pode ser muito produtivo. Mas a realidade, de fato, ela só vai mudando com ações. E algumas dependem de você, outras não. Tem coisas que não dependem da gente, que não tem como a gente resolver. Isso é maturidade, né? E é importante pensar nisso porque, às vezes, quando a gente é jovem, a gente tem muita coisa de eu vou resolver os problemas do mundo. Olha, é legal ser jovem e pensar assim. Acho que é muito bacana essa energia, mas tem um momento que você precisa entender que, não, cara, você não pode, porque você não pode carregar o mundo nas costas sozinho. Você vai precisar de outras pessoas são responsáveis por certas coisas, né? Você tem que tirar essa carga de cima dos seus ombros também, porque você não vai conseguir carregar ela muito tempo. Com certeza. Esse discurso dos coaches, é perigoso, né? Porque as pessoas, assim como a Giovana já colocou, né? Vou acabar repetindo provavelmente o que ela falou, porque nem tudo tu consegue mudar, né? Aí que tá, eu acho que tu tem que ter a maturidade pra tu saber o que tu pode mudar de fato e o que tá além do teu alcance. Às vezes a gente tem controle sobre algumas coisas, às vezes não. E eu acho que às vezes a gente pode... Tem coisas que estão ao nosso controle, mas a gente diz que não por causa do medo da mudança que a gente tava falando antes. Isso tá Às vezes a gente tem coisas que estão ao nosso alcance, a gente pode fazer, mas a gente diz, não, é assim mesmo, cara, não tem o que fazer. Não, peraí. Em alguns casos tem, em outros casos não. Aí tu tem que saber a maturidade, o que tu pode fazer, o que tu não pode, e aceitar aquela situação e saber... Acho que o otimismo também tá muito ligado pra tu saber assim, cara, essa situação ela é permanente ou ela é impermanente, né? Daqui a pouco, nesse momento, tu não pode fazer nada, tá além do teu alcance. Faz o teu melhor entendendo que a situação é essa e depois tu pode começar a ir pra um outro caminho, a situação as cartas vão se colocando, né? Porque parece que a vida é um jogo, né? Sempre tem umas cartas na mesa, tu pega, solta outra, faz um jogo aqui, mexe, né? Dá uma carta
descartada ali, e tu vai vendo. O que eu tô tentando dizer é assim, às vezes as pessoas têm uma desculpa social do tipo assim, eu queria tanto fazer X coisas, mas eu não tenho dinheiro. E claro, o dinheiro é um problema que é generalizado, né? O problema da falta de dinheiro é uma epidemia no Brasil, né? Pra não mencionar em outros lugares do mundo, né? Isso sim, mas às vezes tu pode começar com menos ambição, tu pode começar menorzinho, tu pode fazer algumas coisas. E essa desculpa do não tenho dinheiro é uma desculpa socialmente aceitável, e de fato ela acontece. Eu sei que meu discurso tá um pouco confuso, porque é difícil mesmo tu ver a linha tênue das duas coisas. Porque tem problemas que são, de fato, que tu não vai conseguir transpor naquele momento, e em casos piores nunca tu vai conseguir transpor, né? Sendo bem pessimista num programa sobre otimismo, mas tem coisas que tu consegue transpor. Esse que é o meu ponto. Tem coisas que tu consegue transpor. E analisa com calma, pergunta pra ti mesmo, seja crítico consigo mesmo, vendo se tu tá inventando uma desculpa pra ti, se tu não tá a fim de fazer aquilo mesmo, ou se realmente dá pra fazer. Porque tem esses dois lados da moeda, né? Fazendo uma citação que eu nunca fiz aqui, vocês vão achar até estranho, é que nem aquela oração para São Francisco, né? Que é: dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que é muito usada no pois é, eu ia perguntar. Repete aí, Dani, repete aí. Dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Boa. Então, legal. É um processo de autoconhecimento você entender isso, né? O que eu posso mudar de fato, o que depende de mim, o que eu não posso mudar, né, nas outras pessoas, em certos cenários. Então eu vou ter que aceitar que aquele cenário é aquele, e é isso aí. E a sabedoria é isso, né? A sabedoria é autoconhecimento, né, gente? Então, exatamente. Era o que eu tava falando. Boa. E eu acho, uma coisa que pra mim, você falou que tava sendo bem pessimista, tipo, sendo bem pessimista, tem coisas que você não vai mudar mesmo, tal. Aí vem o meu lado otimista em dizer que eu acho que não existe essas coisas. Deixa eu tentar me explicar, não parecer que eu tô me contradizendo. É isso que a gente precisa, Dani. Brilha. É o que a gente precisa pra amarrar esse podcast. Eu acho que em certo nível, pra qualquer situação, você pode melhorar alguma coisa, mesmo não dizer que você pode melhorar o que não depende de você. Mas, por exemplo, você pode ver as coisas que dependem de você, que você pode fazer, que podem melhorar uma situação ruim. Tá, vamos dar um exemplo bem bobo, vai? Então, vamos supor, a gente tá num momento difícil no país, ao invés de eu compartilhar notícia ruim, eu vou compartilhar notícia boa, sabe? Em vez de ficar lendo coisa ruim, eu vou ficar lendo coisa positiva. Em vez de procurar quem tá fazendo errado, eu vou procurar quem tá fazendo certo. Que é aquela história de você mudar a sua perspectiva, né? Mudar pra onde você tá olhando. Porque, no final das contas, a gente vive muito nessa coisa dessa onda, tá tudo bem, tá tudo mal, né? Parece que a gente não consegue viver muito bem ali no meio termo. A gente sempre acha que tá tudo maravilhoso ou tá tudo uma porcaria. Mas a verdade é que o tempo todo as duas coisas estão acontecendo no mundo inteiro. Tanto coisas ruins quanto coisas boas. E a gente pode escolher onde é que a gente vai colocar o nosso foco. Fica mais fácil você se manter otimista se você coloca o foco nas coisas boas. Por exemplo, você tem aí, no mundo inteiro, você tem o aumento de políticos de extrema direita, você tem todos os problemas de refugiados, você tem um aumento na discriminação, no racismo. Isso tá acontecendo no mundo, mas por outro lado, é isso. A catapora foi erradicada, 2 milhões de crianças as crianças não morrem mais de catapora. A polio tá praticamente erradicada. As pessoas não morrem mais, as crianças não morrem mais de polio, né? Então tem coisas ruins, bem ruins, e tem coisas muito boas acontecendo. A gente vai pousar em Marte ano que vem. Vamos desgraçar outro planeta. Que otimista, Giovana. Só pra fazer o contraponto, que eu tava sendo já muito poliana. Ela foi lá, deu o contraponto, assim, vamos lá acabar com Marte agora. Tem água lá? Vamos lá sujar. Falei que o meu otimismo é niilista, eu não estava brincando. Não, agora ela provou o ponto dela, provou. Mas é engraçado, até isso me lembra um pouco, assim, porque eu tenho amigos que eles são muito do contra, assim, e parece que eles acham bonito ser do contra, eles se acham mais inteligentes. E, cara, isso é bizarro, porque daí a gente pega o efeito manada também, né? Quando tá todo mundo concordando com uma coisa, é importante que tenha uma pessoa sendo do contra ali pra, opa, pessoal, peraí, será que a gente não tá meio cego, indo todo mundo pra aquele lado lá? A gente não tem que refletir um pouco mais? Peraí, tem um cara que tá refletindo ali, então vamos parar pra conversar, né? Pra ver se a gente tá indo pro caminho certo ou não. Então tem esses dois pontos, assim, né? Tem gente que gosta de ser do contra, porque, se eu não me engano, cara, na psicologia acho que tem até uma, não sei se é uma síndrome, uma condição psicológica. Transtorno opositor desafiador. Tem isso, olha aí. Lá no popular é isso, ser do contra. Mas como transtorno, né, gente? Não só aquele amigo que discorda de você toda vez. É mais do que isso, mas tem um transtorno. Chama opositor desafiador. Deixa eu perguntar, esses seus amigos que são do contra, eles são otimistas ou são pessimistas, você acha? Eles gostam muito de manter as coisas como elas estão. Porque a minha mãe me chamou a vida inteira
contra do contra. E vou te dizer que é um rótulo que pega um pouco em mim, assim, do contra, sabe? Do contra e otimista, no caso. Mas do contra, porque se tem uma coisa que me irrita demais alguém me falar, sempre foi assim. Caguei se sempre foi assim. Sempre eu não foi quero assim. Que seja, mas assim, sempre foi assim. E daí que me sempre foi irrita assim. também isso, cara. Me irrita Do muito. contra no sentido subversiva. Acho que é um pouco isso. Disruptiva. Disruptiva, olha aí. Mas coisas assim também me diziam muito e me incomodavam. Até hoje me incomoda. É assim porque é assim, Henrique. Não, peraí, cara. Por que é assim? Aonde que diz que tem que ser assim e o que leva a ser assim? Se a gente descobrir quais são os ingredientes dessa parada e mudar um ingrediente aqui, outro ali, a gente pode ter um resultado diferente. Mas esse negócio de... irrita mesmo. Eu acho que as pessoas... Uma sugestão, né, para as pessoas... Se a gente tem esse comportamento muito do contra... Eu tenho uma coisa que eu acho que até eu melhorei um pouquinho. Que eu tinha uma coisa meio crônica de ser do contra. Se a pessoa tava me dizendo A, às vezes eu dizia B só pra ver no que ia dar, sabe? Porque às vezes a conversa é mais interessante quando tu é do contra, né? Tipo, tu faz o papel do advogado do diabo, né? Olha, cara, tá tudo legal o que você... É que nem o nosso podcast aqui. Se a gente estiver sempre concordando o tempo inteiro e ninguém trouxer um outro ponto, chega nos 30 minutos o ouvinte vai embora. Já estão se repetindo. Então tu tem que ter alguém do contra na sala pra fazer o contraponto e desenvolver aquele ponto, né? Mas por que a gente tem tanta certeza desse ponto? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que as pessoas são do contra por serem do contra, né? Tipo, tá sendo do contra por quê? O que tu acha a respeito disso? Aí, não consegue defender seu ponto, né? Que também puxa pro autoconhecimento, né? Tá sendo do contra por quê? Sim. Vale a pena ser do contra nessa situação ou não vale? Deixa fluir às vezes, né? Eu acho que quando você ser do contra por ser do contra, é quando as pessoas caem naquele lugar que tá muito comum hoje em dia, que você não tá nem vindo do outro lado. Você só quer fazer o ponto oposto, você só quer responder, você não tá ouvindo o que estão te dizendo, você só quer falar. Né? E aí essa coisa de ser do contra por ser do contra. Para mim, o otimismo ele precisa ser alimentado por informações. Por isso que você falou, pelas perguntas, né? Assim, tudo, sempre foi assim, mas por quê? Por que faz assim? Por que isso foi... Alguém algum dia fez isso pela primeira vez? Fez desse jeito, por quê? O que acontecia naquela época? Quais foram as decisões tomadas? Quando você começa a fazer essas perguntas sobre alguma coisa, você começa a entender o que realmente está acontecendo e aí o que pode mudar. O livro do Harari também, o segundo, do Homo Deus? Não é? O Homo Deus. Ele dá um exemplo muito bacana. Ele é historiador e ele fala que não é que a gente precisa conhecer a história para não repetir a história. Não é isso. A gente provavelmente vai repetir a história algumas vezes. Mas quando a gente conhece a história, a gente se liberta para outras opções. Aí ele dá o exemplo dos gramados. Ele fala que lá na época, sei lá, medieval, o gramado, ele era um símbolo de dinheiro. O rei tinha tanto dinheiro que ele tinha aquele monte de terra na frente do castelo e ele não precisava plantar ali para comer. Ele tem tanta terra que ele podia desperdiçar a terra botando gramado, né? E aí, só que isso foi ficando no subconsciente das pessoas, né? Como aqueles gramados são símbolos de poder. Um gramado mais verde, verdinho. O gramadão e tal. E aí isso começou a se repetir, sei lá, depois veio as democracias e você faz lá a Casa Branca, a Casa Rosada com um gramadão na frente. Não é que as pessoas não vão repetir isso, usar o gramado, você continua usando o gramado, mas a partir do momento que você entende de onde veio esse gramado, você pode se libertar de verdade, eu posso fazer uma coisa diferente. Por que eu não uso esse pedaço aqui? Eu posso plantar, sei lá, uma abóbora que espalha, fica bonita aquela folhona lá, dá umas flores bonitas, coloridas. Eu posso fazer um jardim de pedra japonês, que também é muito bonito. Eu me liberto dessa concepção de, tipo assim, não, pra minha casa ser bonita, ela precisa ter um gramado na frente. Não, ela pode ter outras coisas. Você sabe por que é gramado? Por que você tá escolhendo gramado? Então, é isso. Ou também, na verdade, você pega e fala, tudo bem, acho legal a sua explicação, mas eu gosto de gramado, acho bonito, eu quero colocar um gramado. Mas é uma escolha mais consciente que você tá fazendo. Né? Você não tá gramado só porque todo mundo tem gramado. Exatamente. Você, de fato, está entendendo que você acha bonito o gramado, por isso você quer botar um gramado. Aí tu quebra um pouco o efeito manada, né? Tipo, todo mundo tem gramado, eu tenho gramado também. Tá, mas por que tu tem gramado? Não, porque todo mundo tem. Não, peraí, esse é o efeito manada. Agora tu vai lá e descobre por que todo mundo tem gramado. Agora eu tô mais consciente e tal, ok. Agora, não, eu não quero gramado, se é por causa disso, eu não quero gramado. Mas, acho bonito mesmo assim. Então tá, legal. Quebrou o efeito manada, apesar de ir na mesma direção, tu quebrou o efeito. E aí entra o meu lado do contra, porque eu li, no momento que eu li essa história no livro, eu pensei, eu não vou ter gramado. É um do contra consciente, disruptiva. Tá vendo? É um do contra consciente. Eu li isso no livro, cara, eu comecei a plantar um monte de coisa. Se eu tenho terra aqui, eu vou plantar. Eu vou plantar coisas que podem comer, eu não vou fazer gramado. Eu tenho terra
gramadinho aqui, tem um pedaço tem uns pedacinhos que são gramados, gente, mas eu plantei um monte de coisa, subindo, aí tem abobrinha, comecei a plantar um monte de coisa. Olha aí, isso aí é Mas eu pensei a mesma coisa enquanto estava contando a história. Não quero. Senão tem que pedir a reforma dessas terras aí, Mas Dani. eu acho que tipo, essa dualidade é muito comum na vida. Tipo, ao mesmo tempo que a gente quer encaixar numa comunidade, a gente quer ser, tipo, pra mim é assim, não quero ser igual a todo mundo. A gente quer achar uma individualidade ao mesmo tempo que a gente quer achar um lugar que a gente se encaixa. É uma corrida meio doida, né? A gente realmente tem que ficar se equilibrando. Achar o equilíbrio nisso é que é a manada e a gente. A questão. Paradoxo, gurias, mas deu nosso tempo aí. Desculpa cortar. Agora que a gente tava chegando num nível de filosofia, né, altíssimo, vamos ter que parar. Paradoxal. Mas vamos passar. Agora a gente corta e guarda pra outro episódio. Cenas do próximo podcast. Isso é dramaturgia que chama. Storytelling, agora é storytelling. Storytelling. Giovana Beltrão, vai lá, Giovana. Final edificante aquele, pra encerrar. Então, sem querer soar muito simplista, eu acho que pra mim essas grandes questões se resumem exatamente nessa questão de equilíbrio, de saber equilibrar as coisas, né? Ao mesmo tempo em que o otimismo, ele é um agente motivador e ele te leva a fazer coisas, a questionar coisas e tudo mais, chega um ponto em que ele pode ser prejudicial se você exagerar, né? Então, meu conselho de sempre é usem com parcimônia. E não tem, eu acho que, tipo, é importante também não ter medo de admitir, assim, se você tá investindo num projeto e que você tá tentando ser otimista, mas você tá vendo que talvez não dê certo, que não vá pra frente, eu acho que não tem problema nenhum em você saber reconhecer que já deu e que tá na hora de partir pra outra. É importante ser otimista, mas também é importante analisar as coisas com racionalidade. E é isso. Sensacional, é isso aí mesmo, eu acho, sabe? O recado que a gente tem que passar com esse podcast, eu acho que é mais ou menos, é ponderação, né? E reflexão pra galera, né? Isso aí. Tô nas redes sociais, minha arroba é Giovana Beltrão, Giovana com I e 2 N's. Passo mais tempo no Instagram e no Twitter, quem quiser dar um oi. E de segunda a sexta eu escrevo as notícias no site do Aparelho Elétrico, acompanhem por lá também. Comentem. E é isso, comentem. Comentem que a gente gosta. O chefe mandou falar. E é isso, obrigada Henrique por mais um episódio, obrigado Dani, vamos falar contigo de novo e até a próxima. Valeu, Giovana Beltrão, a niilista. Dani Lima, vai lá, Dani, pra amarrar o assunto, solta tuas redes aí. Então, lá no começo eu citei um texto do Alex Steffen. Ele é um escritor e ele é basicamente um ativista na questão da mudança climática, né? E o texto dele que eu li, que eu acho muito bacana, vem disso, só que eu acho que teve uma ideia ainda maior. Eu vou ler um trechinho do texto que eu acho que diz muito o que eu vejo do que é otimismo, que é o otimismo, contraste, especialmente o otimismo que não é tolo ou silencioso, pode ser revolucionário. Quando ninguém acredita num futuro melhor, desespero é a escolha mais lógica. E pessoas em desespero dificilmente mudam alguma coisa. Quando ninguém acredita que uma solução é possível, aqueles que se beneficiam do problema estão seguros. Então, eu acho que é muito isso. Eu gosto muito dessa visão de que o otimismo é um ato revolucionário. Se você acreditar que pode ser melhor, você não engolir o papo de que vai dar tudo errado, não, que o mundo é ruim, as pessoas são ruins, mas você não comprar essa ideia, falar, não, tudo bem, eu posso ter um monte de gente ruim à minha volta, mas eu não aceito essa ideia, então, se todo mundo é ruim à minha volta, eu vou ser legal, porque pelo menos é uma pessoa legal, sabe? Eu acredito muito nisso, esse otimismo ser evolucionário, mas, obviamente, como a Giovana falou, use com parcimônia é o melhor conselho praticamente em qualquer situação na vida. Eu acho muito importante você ser otimista, mas lembrar que a vida não se importa, então, você realmente tá sempre buscando esse equilíbrio entre você ser otimista, manter esse otimismo, você realmente ir atrás da visão positiva que você tem do seu negócio, da sua vida, do mundo, mas saber também que vai dar errado, e quando der errado não é pra você ficar pessimista, né, tipo assim, tá vendo, eu acreditei que dava certo, não dei, agora nunca mais eu vou ser otimista na vida. Não, vai dar errado, e você respira, você passa os dias na cama xingando o mundo, e depois você volta e vai atrás de novo. Tem aquele ditado que fala que o pessimista, ele fala mal do vento. O otimista, ele acredita que o vento vai mudar. O realista ajusta as velas. Eu já acho que, pra mim, esse ditado é o otimista ajusta as velas, né? O otimista, se tá navegando e vem uma calmaria, ele ajusta as velas. Eu enxergo assim. Eu misturei, acho que um pouco aí as histórias, mas acho que deu pra entender. Legal. E agora eu até me lembrei, tem um outro ditado que, se eu não me engano, diz assim, né? Como é que é? O homem sensato se adapta ao mundo e o homem insensato adapta o mundo a ele, né?
Eu não sei de quem que é isso, mas eu acho que é um pouco nesse clima aí revolucionário que tu trouxe aí, Dani. Eu acho que é um pouco... eu acho que ilustra também um pouco bem esse papo aí. Tuas redes sociais? Então, o meu site é www.danilima.com.br. Tô no Facebook como Dani Lima Designer. Instagram também é Dani Lima Designer. E no Twitter, como eu comecei o Twitter em 2006, o meu usuário é Dani Lima. Eu vivo recebendo mensagem errada de outras pessoas que são Dani Limas, que não são pra mim. Eu, por enquanto, eu ainda tô, gente, naquele processo de voltar aos pouquinhos, mas tô voltando. Eu tô que nem a música do Chico Buarque, eu tô voltando. Boa. Valeu, Dani. Valeu, Giovana. A gente vai se falando. E esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Para ficar em dia com nossas atualizações e conhecer um pouco dos bastidores do aparelho elétrico, te cadastra na nossa newsletter. Tudo que é importante vai sempre para nossa news. E lá eu também compartilho um pouco dos meus erros e acertos pilotando o aparelho elétrico. Te interessou? Então cadastra teu e-mail no aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito! Então era isso, um grande abraço e até mais!